Em nome de Jesus, damos início. O tema de hoje, mais uma vez, dando sequência às histórias dos pioneiros do Adventismo. Hoje é sobre um jovem pregador, Tiago White. Primeiramente, vamos aos textos bíblicos que formarão a base para o estudo desta manhã. O primeiro texto está em Salmos, no capítulo 139 e o verso 17. Esse salmo maravilhoso, falando sobre a onipresença, a onipotência de Deus, no verso 17 diz assim: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Agora Provérbios 28, o capítulo 28 de Provérbios e o verso 21 nos traz a seguinte mensagem: Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até um bocado de pão um homem prevaricará. Até por um bocado de pão um homem prevaricará. Então nós veremos na história de hoje que Deus não se agrada àquele que só se importa o quê? Com a aparência, em vez de conhecer a pessoa e ver a essência dela, o caráter, a personalidade, mas julga então de acordo com a aparência. E nesta mesma linha temos João, capítulo 7, verso 24. Um texto muito esquecido, visto que muitos leem aquela parte que Jesus fala, não julgueis, né? E de fato a condenação final, é nesse sentido que Jesus trabalha naquele texto, muitas vezes o julgamento, o juízo que Jesus fala nos evangelhos, ele fala de uma condenação do pecador, e isso compete a Deus. Agora, existe um outro aspecto de julgamento, que está aqui em João 7, verso 24, diz assim: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então tem que haver o discernir das coisas, ver o que é certo, o que é errado, saber se a atitude de uma pessoa também, a atitude da pessoa é correta ou não. Devemos julgar isso, segundo o nosso sadio raciocínio. Mas muitos julgam de maneira errada, segundo a aparência que diz. Bom, e antes de entrarmos na história de Tiago White, correlato a isso, temos uma história muito interessante que Guilherme Miller passou. Timothy Cole, pastor de uma igreja na cidade de Lowell, no estado de Massachusetts, ouvindo acerca das obras de reavivamento que Miller realizava, lhe convidou para pregar em sua igreja. Então, dando continuidade àquelas pregações, né? Cada vez Miller ficava mais conhecido, e aí um pastor dessa cidade lhe convidou. Ele nunca tinha visto Miller e estava na expectativa de dar as boas-vindas para um cavaleiro elegantemente vestido na estação de trem. Havia até histórias que Guilherme Miller usava uma caríssima capa de pelos de camelo e um chique chapéu branco. Então já tinha até um visual do Miller por aí, os boatos, né? Quando desembarcaram as pessoas do trem esperado, Timothy Cole começou a procurá-lo, mas nenhum se enquadrava no que ele esperava. Finalmente observou a última pessoa a descer do trem, um homem velho e meio trêmulo e que definitivamente não estava com roupas da moda. Ele pensou, não, esse não pode ser Miller. Mas sim, era justamente ele. Já se lamentando de tê-lo convidado, se dirigiram para casa. No caminho não houve sequer conversa.
Não perguntou se ele tinha feito boa viagem, ou então um agradecimento por ele ter vindo. Timóteo estava constrangido pela aparência de Miller e grandemente arrependido pelo convite. Convite que ele tinha feito, achou que ia fazer uma grande obra de reavamento na sua igreja, mas viu que estava errado agora. Julgou que um homem daquela aparência, naquela idade, não teria muito que contribuir em assuntos doutrinários e muito menos em fazer uma pregação emocionante. Na época deste acontecido, Guilherme já estava com 62 anos, era de altura mediana e estava um pouco acima do peso. Ele sempre trajou roupas simples e comuns, ao contrário do que diziam as histórias fantasiosas. Apesar de não ter agradado Timóteo naquela primeira impressão, Miller também é descrito como de olhos azuis que contemplava as pessoas com uma expressão de simpatia e bondade e de voz forte e clara. Mais tarde, após uma refeição na casa do pastor, se dirigiram para a igreja. Timóteo mostrou o púlpito e se sentou no meio da congregação. A situação era constrangedora, mas Guilherme juntou coragem e começou a pregar. Ele falou com autoridade, provando cada ponto através das Escrituras. Após ouvir o estudo durante uns 15 minutos, Timóteo, estando arrependido, subiu e tomou assento na plataforma, tal como ele deveria ter feito desde o início da reunião. Naquela noite, Miller leu um dos seus textos preferidos que trata da vinda de Cristo. Tito 2,13 fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Possivelmente, Timóteo deve ter ido se desculpar depois em particular com Miller, e Miller deve lhe ter perdoado gentilmente, visto que as reuniões continuaram por mais 8 dias, e no mês seguinte Miller retornou e pregou por mais 6 dias. Timothy Cole aprendeu a importante lição de não julgarmos as pessoas pelas aparências. Ele aceitou a mensagem e escreveu mais tarde a Miller que, devido àqueles estudos, 60 pessoas haviam se convertido. Vale a pena comentar, que o ministério de Miller foi de grande alcance e sucesso. Durante 12 anos de pregação, Miller pregou mais ou menos uns 4.500 sermões, tendo alcançado pelo menos 500.000 pessoas. Guilherme era um homem simples, mas era de uma personalidade interessante. Além de ter uma mente que usava de bastante razão e lógica, ele era muito bem-humorado. Então é relatado que quando Miller fazia os seus estudos, era quase como fosse um advogado defendendo uma causa, Prova A, prova B, prova C. Ele provava cada ponto e ao mesmo tempo passava a solenidade daquilo tudo com emoção, mostrando que as pessoas tinham que se preparar diante de Deus. Mas diz também que ele era muito bem-humorado, e certa vez, quando alguns estavam criticando suas crenças, ele disse as seguintes palavras perante o público: alegaram que sou louco e que fiquei 7 anos em um hospício. Caso houvessem dito que eu fiquei em um mundo louco por 57 anos, eu seria obrigado a admitir a minha culpa. Então aqui está uma história belíssima sobre Guilherme Miller, e vamos entrar no assunto principal, que é sobre Tiago White. Então, na família White, bem no meio da lista de 9 irmãos, 4 mais velhos e 4 mais novos, tinha Tiago, um valoroso jovem que Deus usou na pregação também da breve volta de Cristo. Seu pai, que se chamava João, era um diácono na igreja local que tinha uma firme confiança em Deus. A família vivia alegremente em uma fazenda nas encostas de uma colina. João também era sapateiro, ofício este que todos os seus rapazes aprenderam. Acima de tudo, foi ensinado a eles os princípios cristãos, tal como a honestidade em todos os negócios. Também, devido à sua educação, ele nunca fumou, nem fez uso de bebidas alcoólicas ou bebidas estimulantes como café e chamate.
Impressionante também esse detalhe sobre Tiago White, uma família temperante então. Quando Tiago tinha apenas 2 anos de idade, teve muitas febres que o colocaram à beira da morte, com 2 anos de idade. Ele sobreviveu, mas mesmo após recuperar-se, seus olhos ficaram permanentemente estrábicos, vesgos no nosso popular, né? Com a idade de 7 anos, foi à escola, porém não durou muito tempo em seus estudos. Quando tentava ler, as letras se embaralhavam e não conseguia prosseguir nada na leitura, por mais que se esforçasse. Suas sucessivas tentativas falharam e o levaram a deixar os estudos. Era uma derrota muito amarga para ele ter que passar o resto da vida como analfabeto. Quem já conhece a história de Ellen White, né, vai ver muitas semelhanças. Os dois tiveram uma infância muito dura, muito difícil, né? Tiago era o braço direito de seu pai na fazenda. Trabalhou duro e cresceu forte e ficou bem alto, 1,82 m de altura. Foi então no fim da adolescência que um milagre ocorreu. Seus olhos voltaram ao normal. Normal, naturalmente, não aconteceu nada, voltou ao normal. Com 19 anos de idade, apresentou-se ao professor para aprender a ler e escrever. 19 anos. Sua grande capacidade intelectual então se revelou. Tendo aprendido rapidamente, no fim do período letivo, o professor considerou que ele era capaz de ensinar as crianças e lhe deu um certificado que o autorizava a lecionar. Imagine como Tiago deve ter ficado pulando de alegria. Quem diria sua vida tendo uma reviravolta dessa? Ele estava muito animado com as oportunidades de aumentar o seu conhecimento e começou a economizar dinheiro com o alvo de adquirir uma educação superior. Todavia, Deus tinha outros planos para ele, planos que envolviam um aprendizado muitíssimo elevado, mas que não podia ser encontrado nas universidades. Nesta época, em casa, começou a se mencionar sobre os que pregavam o advento de Cristo. Tiago já tinha ouvido falar de Miller e o considerava um fanático. Mas sua mãe estava convicta acerca da mensagem. Ele não tinha muito interesse em assuntos religiosos. Para agradar a sua mãe, foi a uma reunião dos adventistas. Mais um que a mãe interferiu aí, né? Já vimos na história de Guilherme Miller, temos casos semelhantes que vamos estudar, se Deus quiser, no futuro, sobre Uriah Smith, Anne Smith, a sua irmã, histórias que a mãe, então, tomou uma parcela, então, né, em levar os filhos a Deus. Frequentando as reuniões, pôde ver por si mesmo que a pregação deles era o que as Escrituras diziam. Ficou convencido de que o movimento do advento era dirigido por Deus. Logo começou a sentir que Deus queria que ele se dedicasse à causa de Deus. Aquela impressão foi crescendo cada vez mais. Finalmente decidiu que anunciaria a mensagem a alguns de seus ex-alunos. Ele os amava muito e, por sua vez, era muito amado e respeitado por eles. Juntou-se cerca de 25 pessoas em uma casa para ouvi-lo falar. Depois desse fato, quis se convencer de que já tinha feito sua parte em ajudar a propagação da mensagem. Já falei para os meus alunos aqui, já agi no meu raio de influência, né? E ele queria então prosseguir em seus estudos, mas para sua surpresa, ao voltar para sua rotina, não conseguia se concentrar em seus afazeres. Aquela impressão parecia quase uma voz a dizer: vá e pregue. Depois de dias resistindo, finalmente se entregou completamente nas mãos de Deus, sentindo uma imensa paz. Uma vez feita essa decisão de dedicar sua vida a Cristo, nunca mais olhou para trás. É claro que nem todos nós vamos ser chamados para ser pregadores, como a história revela. Mas Deus com certeza nos concede talentos para usar para sua honra e glória. Devemos então aceitar a operação do Espírito Santo em nós
e aí assim trabalharmos para que mais pessoas sejam libertadas do pecado. Planejando suas viagens missionárias, agora Tiago decidiu que iria pregar 1 ou 2 noites em cada lugar. Assim, 3 sermões seriam suficientes. Já tinha esses 3 sermões garantidos. E ele ia repetindo na nova localidade que fosse. Com os poucos exemplares de literatura adventista, um gráfico sobre as profecias e uma Bíblia, aquele jovem estava pronto. Bem, quase pronto. Faltava um cavalo, mas isso seu pai logo providenciou para ele. Pelo caminho ele encontrou um amigo professor que estava com problemas nos olhos. O amigo lhe pediu que o substituísse nas aulas por 1 semana. Como era uma emergência, ele concordou, além de que poderia ser uma boa oportunidade. Durante o dia ele lecionava na escola de Burham e à noite realizava reuniões lá mesmo. Como ficou a semana toda em um lugar, teve que expandir seus sermões agora para 7. As reuniões foram um enorme sucesso, sendo que 60 pessoas entregaram sua vida ao Senhor. Tiago estava despreparado para isso. Nunca imaginaria que ocorreria uma situação tão favorável. Ele pediu ajuda então do seu irmão Samuel, que era um pastor ordenado. Samuel prontamente veio ao seu encontro e passou 6 semanas na cidade, batizando e organizando a igreja. A próxima parada foi perto de Augusta, capital do estado do Maine, onde ele realizou as reuniões numa escola. Lá ele apresentou uma poderosa pregação para um auditório lotado. Satanás então procurou atrapalhar por meio de um bando de arruaceiros que procuraram assustá-lo para fazê-lo desistir de pregar. Um deles atirou um grampo de via férrea que o atingiu na cabeça. Tem uma peça de ferro, então, de uns 15 centímetros de comprimento e pesando 1 quilo. Então, jogaram nele e acertou, atingiu realmente a cabeça. Provavelmente, ele não tinha nenhum plano para utilizar com esse grampo, mas mesmo assim pegou e guardou no bolso. Na noite seguinte, o salão, mais uma vez, estava lotado. Porém, os bagunceiros estavam de volta também. Começaram a gritar e berrar e jogar bolas de neve em Tiago White. Enquanto orava, quase que uma bola de neve atingiu sua cabeça. Mais tarde, recordando esse episódio, ele escreveu: "Minhas roupas e a Bíblia ficaram molhadas com os flocos derretidos de uma centena de bolas de neve. Não havia tempo para a lógica, então fechei a Bíblia e descrevi os terrores do dia do juízo do Senhor." Naquele momento, ele usou de uma linguagem adequada para descrever as cenas de condenação dos ímpios, bem como falou com grande potência de voz para ser ouvido. Enquanto ele falava, a multidão se aquietou. "Arrependei-vos e convertei-vos", foi seu apelo. De repente, ele tirou o pesado grampo do bolso e lembrou do ocorrido na noite anterior. Aquela peça o havia atingido na testa, deixando um corte que as pessoas podiam ver. Tiago diz que não guardava rancor contra o homem que tinha feito aquilo. Ao contrário, desejava que a misericórdia de Deus estivesse com ele. Finalizou seu recado dizendo: "Por que ficaria eu ressentido com esse insulto quando meu mestre teve suas mãos pregadas por cravos como este?" Deus nunca diz que as coisas são fáceis, porém isso também significa que em meio às dificuldades, Deus nos prometeu o quê? Imensas bênçãos e livramentos. Nós vemos as dificuldades em cada cidade, em cada lugar, e ele foi adiante, sem temer. Após Tiago White passar 4 meses viajando de lugar em lugar, anunciando o breve retorno de Cristo, ele voltou para casa. Ele então foi ordenado pastor pela igreja onde era membro na época. Tudo isso animou-lhe ainda mais de prosseguir neste caminho que ele notava ser Deus que iluminava.
Durante as pregações de Tiago, não foram poucas vezes que fatos curiosos aconteceram. Certa vez, e essa eu acho fantástica essa história, ele ficou tão empolgado durante um sermão que avançou para além da plataforma, caindo embaixo, próximo de onde estavam as pessoas. Todavia, ele não perdeu a linha do raciocínio, não. Ele subiu de volta e continuou pregando e ainda colocou o incidente no seu sermão. Pregou de maneira habilidosa, então, para aquilo servir de ilustração para o sermão. Então, muitos ficaram até na dúvida se aquele incidente ele tinha feito sem querer ou ele tinha planejado aquilo. Naquela mesma noite, começou a chover. Chovia tanto que não dava para ouvi-lo. Então ele sugeriu que a congregação cantasse enquanto a tempestade continuasse. Não demorou muito, eles estavam cantando com grande entusiasmo. Enfrentaremos o temporal, ele não demorará. Quando a chuva então parou de repente. O temporal havia passado e Tiago pôde continuar o seu sermão. Os hinos sempre tiveram grande importância no ministério de Tiago White, e isso de diversas maneiras. Depois, quando formos ver já ele com a família constituída ao lado da jovem Ellen, vamos ver que era uma família de cantores, né? É maravilhoso esse papel também da música. Em certa ocasião ele pregou em uma casa de reuniões lotada em Litchfield Plains, onde quase 1000 pessoas desejavam ouvir acerca do advento de Cristo. Todas essas pessoas estavam em distraída conversação que enchia a sala. Para silenciar o recinto e captar a atenção, Tiago fez aquilo que se tornaria para ele um procedimento padrão. Caminhando pelo corredor em direção à plataforma, começou a cantar um de seus hinos preferidos, que havia sido escrito há pouco tempo pelos adventistas. Então ele batia na contracapa da Bíblia e ele então marcava o ritmo e ia cantando até chegar ao púlpito. A letra deste hino demonstrava o intenso desejo de ver Jesus voltar em glória e majestade. A primeira estrofe dizia: verás teu Senhor voltando, verás teu Senhor voltando, já, já, sem mais tardar. Ouve a música tocando, soando pelo ar. Então nós encontramos nesse breve relato dessa primeira parte da vida de Tiago White alguns dos incidentes que aconteceram no seu ministério. E é importante nós destacarmos, irmãos, que eles estavam pregando realmente numa nação cristã, pessoas, grande parte da população já crente, já protestante, evangélico, e de repente surge agora essa mensagem do advento. E foram muito desprezados pelas igrejas, pelos pastores que haviam. E muitas vezes esses pastores incentivavam as pessoas a fazerem maldades contra esses pregadores. Não queriam que as pessoas ouvissem essa mensagem, procuravam fechar as portas. Dificilmente, né? Mas no caso de Guilherme Miller, ainda conseguiu pregar em muitas igrejas, inicialmente. Mas muitas igrejas fechavam as portas, eles tinham que alugar salões, outros lugares para então realizar as reuniões. E quem diria, né, esse jovem Tiago White, aqui adiantando um pouco a história, é inevitável da gente meditar, né, um pouco mais para adiante. Nós já conhecemos o envolvimento dele então com Ellen White, aquele jovem então que aparentemente teria que ficar o resto da vida analfabeto. Ele tomou uma posição, irmãos, do principal líder
na Igreja Adventista do Sétimo Dia nas primeiras décadas. Então aí foram 20, 30 anos que ele era o principal líder. Lutou muito para a igreja ser organizada e tirar parte do fardo. Houve dissidentes que acusavam que Tiago White era o dominador da igreja, tudo isso, e ao contrário, ele queria era repartir as responsabilidades e tudo isso, justamente o contrário, mas havia então, da parte de Tiago White, muito sofrimento, como nós sabemos, para estabelecer tanto de maneira mais ordenada a igreja, como também não podemos esquecer da sua participação na obra de publicações. Ele que deu início, então, já havia aquelas revistas no passado, os mileritas, e agora havia também a necessidade dos guardadores do sábado, adventistas sabatistas, agora terem o seu próprio jornal, sua revista, para levarem a mensagem adiante. E aí, o matrimônio com uma profetisa. Imaginarmos então a dificuldade, ao mesmo tempo o privilégio, mas a dificuldade também diante disso tudo. E vemos então que formaram uma parceria excelente. E retomando então essas dificuldades que nós encontramos aqui na história, de ser maltratado, arruaceiros, bagunceiros quererem impedir a pregação, ou em outro momento então a próprio temporal impedir que se ouvisse a pregação, nada abalava ele sabia muito bem como se adaptar, mesmo caindo de cima de uma plataforma, ele se adaptava às circunstâncias e dava o seu recado. E aí nós encontramos essa maravilhosa alegoria, ilustração que vemos nessa questão do temporal. De fato, nós vemos que muitas vezes nós estamos no meio do temporal, naquela dificuldade mais intensa. Esse é justamente o momento de começar a louvar a Deus e já louvar com a certeza da guarda que Ele teve no passado e terá no futuro. Então essa confiança em Deus devemos nutrir nos momentos mais obscuros, entendermos que nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, Deus sempre está presente procurando guiar. E se nós deixarmos o Espírito Santo se manifestar em nossa vida, uma grande obra será feita. Que assim seja também o desejo de cada um de nós. Amém.